O mundo mudou e nós estivemos aqui por muito tempo, desvendando os mistérios de nosso passado distante. Apesar da passagem do tempo, certas descobertas permanecem profundamente enigmáticas, desde estranhos artefatos até construções desconcertantes. Essas 20 descobertas incríveis não deveriam existir nos registros da antiguidade. Junte-se a nós em uma jornada que fará você reconsiderar tudo o que pensava saber sobre o mundo antigo. Número 20. Os robôs de Leonardo da Vinci. A fascinação de Leonardo da Vinci pela automação e robótica transcendeu as limitações tecnológicas de seu tempo, como evidenciado por seus esboços de projeto datados de 1495, redescobertos na década de 50. Estas notáveis anotações oferecem vislumbres da mente visionária de Da Vinci e seus esforços pioneiros no campo da robótica. Apesar da falta de tecnologia moderna, os projetos de Da Vinci para um robô cavaleiro humanoide demonstram sua engenhosidade e criatividade. Esta maravilha mecânica, capaz de movimento autônomo, permaneceu como um testemunho de sua atenção incomparável aos detalhes e precisão anatômica. Nas páginas de seus cadernos de esboço, Da Vinci delineou meticulosamente os mecanismos e movimentos de sua criação robótica. O cavaleiro humanoide, projetado para sentar, ficar de pé e realizar ações básicas, representou uma fusão notável de arte e engenharia. Embora o robô de Da Vinci tenha permanecido um protótipo conceitual, sua existência serve como um testemunho de suas contribuições revolucionárias para o campo da automação, séculos à frente de seu tempo. Os designs visionários de Da Vinci continuam a inspirar e influenciar a pesquisa moderna em robótica, sublinhando o legado duradouro de seu gênio. Número 19. Luz de Dendera. Os antigos egípcios eram uma grande cultura distinguidos por seu amplo conhecimento, inovações inteligentes e realizações tecnológicas surpreendentes. Entre a tecnologia avançada descoberta nas areias do tempo, a luz de Dendera é um enigma convincente. Apesar do desenvolvimento da lâmpada moderna por Thomas Edison em 1879, vestígios de uma encarnação anterior foram supostamente descobertos no Egito Antigo. Arqueólogos descobriram uma imagem profundamente abaixo do santuário do templo da deusa egípcia Hathor, que despertou seu interesse. Um possível predecessor da lâmpada moderna, este artefato visual, conhecido como a luz de Dendera, retrata um objeto que se assemelha surpreendentemente a um tubo curvado. Em uma extremidade, possui um soquete em forma de lótus, atrás do qual se estende uma estrutura semelhante a um cabo, terminando em uma bobina semelhante a um filamento. No tablô criativo, um humano segura este objeto enigmático, direcionando seu olhar deslumbrante para o céu, como se carregasse uma tocha. Este tablô provocou um debate acalorado entre estudiosos e cientistas. Alguns defensores fervorosos argumentam que a luz de Dendera representa uma forma antiga de iluminação elétrica que antecede a conquista de Edison por milênios. No entanto, o ceticismo persiste, com outros alegando que a imagem representa algo bastante diferente, dado que o conceito de aproveitar a eletricidade ainda não havia amanhecido nos seres humanos naquela época. A luz de Dendera é um tributo ao apelo contínuo do Egito Antigo, uma cultura cujos mistérios ainda estão sendo revelados através da rigorosa investigação da Inquisição moderna. Número 18. Mecanismo de Anticítera. O mecanismo de Anticítera é um testemunho da inventividade antiga, um artefato que transcende as limitações de sua época e desafia nosso entendimento do passado. Esta incrível relíquia, descoberta no início do século XX entre as ruínas de um navio naufragado próximo à costa da ilha grega de Anticítera, cativou a imaginação de estudiosos e cientistas. O mecanismo de Anticítera, datado do segundo século a.C., é frequentemente considerado o primeiro computador analógico do mundo. A combinação complicada de engrenagens, pinhões e inscrições em bronze cria um instrumento complexo para rastrear ocorrências astronômicas. Esta maravilha antiga desafia as expectativas de seu dia, estendendo os limites da proeza tecnológica antiga. O mecanismo, que funcionava como um calculador celestial, era um complexo aparelho astronômico que podia prever eclipses solares e lunares, posicionamentos planetários e outros fenômenos cósmicos. Suas placas de bronze cobertas com inscrições continham a chave para decifrar os mistérios do universo. Além da mecânica, o mecanismo de Anticítera abriu uma janela para a compreensão e previsão de eventos astronômicos. Embora o propósito exato do mecanismo de Anticítera seja desconhecido, geralmente se presume que tenha servido tanto para fins calendários quanto astronômicos. Além de suas funções práticas de navegação,
Este sofisticado instrumento provavelmente afetou a visão de mundo de seus antigos usuários. Ele não apenas oferecia informações críticas para rastrear o tempo e os eventos celestiais, mas também desenvolvia uma ligação simbólica mais profunda com a ordem cósmica. Número 17. Adaga de meteorito. Retornando ao Antigo Egito, descobrimos a fascinante tumba de Tutancâmon, um faraó que reinou de 1332 a 1323 a.C. A tumba de Tutancâmon, descoberta em 1922, rendeu uma infinidade de tesouros, incluindo uma adaga incomum que continua a despertar o interesse dos investigadores até hoje. Esta adaga, feita de um meteorito de ferro, surpreendeu os especialistas com sua composição incomum, que incluía níveis significativos de cobalto e níquel. Os estudiosos ficaram perplexos com suas origens, já que a forja de artefatos de ferro era extremamente rara durante o reinado de Tutancâmon. A Idade do Ferro ainda estava décadas à frente, levantando incertezas sobre as origens da adaga e a fonte de seus materiais. A aparição deste metal celestial provocou conjecturas e debates sobre sua importância. Alguns especularam que a adaga era um presente de alienígenas extraterrestres para o reverenciado faraó do Antigo Egito, adicionando outra camada de mistério ao legado de Tutancâmon. Décadas se passaram desde a descoberta deste artefato surpreendente, mas seus segredos continuam a cativar cientistas e historiadores. Pesquisadores ainda estão trabalhando para resolver os muitos enigmas que cercam este valioso relicário, por meio de um exame meticuloso e investigação científica. A adaga de meteorito do rei Tutancâmon é um lembrete fascinante da contínua busca da humanidade por compreensão e descoberta. Número 16. Penny do Maine. O Penny do Maine, uma relíquia antiga descoberta em 1957, tem inspirado fascinação e debate desde então. Este artefato, acreditado datar da era do rei Olaf Kyrre, mais conhecido como Olaf, o Pacífico, que governou a Noruega quase um milênio atrás, oferece insights intrigantes sobre a exploração e redes comerciais nórdicas. O Penny do Maine foi inicialmente confundido com uma moeda britânica devido à sua aparência, mas o estudo cuidadoso dos arqueólogos mostrou sua verdadeira origem. Contrariamente à crença popular, a moeda é de origem nórdica, lançando luz sobre o alcance da expedição viking no Novo Mundo. A descoberta desta moeda de prata fornece uma visão vital sobre as excursões vikings além de suas pátrias escandinavas. Ela implica uma vasta rede de comércio e exploração, desafiando as percepções anteriores da interação nórdica com regiões distantes. O Penny do Maine é uma ligação tangível a um período passado, um monumento ao espírito ousado dos vikings e sua impressão duradoura nos registros históricos. Número 15. Esferas de Klerksdorp. As esferas de Klerksdorp, descobertas na região de Ottosdal, na África do Sul, no início do século XX, continuam a ser um mistério que cativou cientistas e entusiastas por décadas. Estas esferas metálicas, com suas superfícies incrivelmente lisas e ranhuras paralelas detalhadas, desafiam as explicações tradicionais para a formação de rochas naturais devido à sua simetria e equilíbrio quase perfeitos. Estes objetos, que variam em diâmetro de alguns centímetros a várias polegadas e datam de mais de 3 bilhões de anos, demonstram uma precisão notável que desafia os processos geológicos padrão. Embora alguns proponham crenças alternativas de que as esferas se originaram com seres humanos ou mesmo extraterrestres, a opinião científica convencional relaciona sua formação a ocorrências geológicas naturais, especificamente a precipitação mineral ao longo de longos períodos. As camadas concêntricas vistas em algumas esferas são consideradas causadas pela acreção mineral ao redor de um núcleo central, que progressivamente forma a forma esférica distintiva. Apesar das explicações científicas, as esferas de Klerksdorp continuam a provocar debate e controvérsia, com críticos alegando que os processos geológicos tradicionais não podem explicar adequadamente suas propriedades únicas. Questões sobre a idade das esferas e a história geológica da região continuam a impulsionar discussões contínuas dentro de círculos científicos e comunidades alternativas. Número 14. Sundial de Bolso. Em janeiro de 2017, um enigma secular pode ter sido resolvido, embora os especialistas permaneçam incertos. O enredo gira em torno de um artefato romano peculiar descoberto nas ruínas da Vila dei Papiri durante a década de 70, aninhado nos resquícios da devastadora erupção do Monte Vesúvio, em 79 d.C. Este objeto enigmático, parecido com uma costeleta de porco, deixou os estudiosos perplexos, até que o advento da impressão 3D
permitiam um exame mais detalhado, insinuando sua possível utilidade. Este antigo dispositivo, pensado para ser um relógio de sol de bolso, teria pendurado em uma corda, lançando sombras sobre sua face gradeada para indicar a hora. Suas linhas verticais representavam o mês, enquanto as linhas horizontais representavam a hora, fornecendo um método básico para medir a luz do dia restante. Apesar desta revelação, dúvidas permanecem sobre a falta de tais instrumentos durante os tempos romanos, alimentando o debate sobre sua escassez. Número 13. Pilar de Ferro. O Pilar de Ferro de Delhi, localizado no centro da mesquita Quwwat-ul-Islam, em Delhi, tem resistido ao teste do tempo por mais de 1.600 anos. Esta velha obra-prima, escondida dentro de um quadrado vazio, pode parecer à primeira vista um pilar comum, mas suas características incomuns o distinguem. O pilar de ferro, composto principalmente de ferro, possui uma resistência extraordinária à ferrugem, o que confunde tanto espectadores quanto cientistas. Apesar de décadas de exposição aos elementos, chuva, sol e condições climáticas adversas, o pilar permaneceu incrivelmente intacto. Sua superfície ainda está impecável, testemunhando a passagem do tempo com uma resiliência inabalável. O mistério duradouro do pilar de ferro decorre de sua incrível longevidade. Enquanto o ferro é propenso a corroer com o tempo, este monumento desafia as probabilidades, servindo como um tributo à antiga habilidade artesanal e expertise metalúrgica. Sua capacidade de resistir às intempéries por milênios provoca a curiosidade, incentivando a investigação sobre os mistérios escondidos em seu núcleo de ferro. Número 12. Bateria de Bagdá. A Bateria de Bagdá é um trio de artefatos desenterrados no Iraque em 1936. A Bateria de Bagdá, composta por um pote de cerâmica, um tubo de cobre e uma haste de ferro, é uma montagem incomum, sem um propósito ou função discerníveis. No entanto, especialistas têm teorizado incessantemente sobre suas aplicações potenciais e relevância. Segundo uma explicação popular, a Bateria de Bagdá pode ter sido uma forma primitiva de célula galvânica, uma bateria inicial capaz de produzir correntes elétricas através de processos químicos. Nesta concepção, o pote de cerâmica teria servido como isolante, com o tubo de cobre e a haste de ferro atuando como elétrodos para facilitar a passagem de elétrons. Os defensores desta noção sugerem que a Bateria de Bagdá foi utilizada para galvanoplastia, o processo de deposição de uma fina camada de metal sobre uma superfície por meio da eletrólise. Céticos argumentam que a falta de evidências de bens galvanizados do mesmo período questiona essa visão. Independentemente de seu propósito, a Bateria de Bagdá exemplifica a criatividade e inovação das civilizações antigas. Sua existência desafia nossas suposições sobre as capacidades tecnológicas das sociedades antigas, levantando questões intrigantes sobre a amplitude de seu conhecimento científico e realizações. Número 11. Disco Celestial de Nebra. O Disco Celestial de Nebra, descoberto em 1999 na colina Mittelberg, perto de Nebra, Alemanha, é um enigma fascinante da antiguidade, fabricado entre 1800 e 1600 a.C. Este artefato detalhado é considerado o mapa astronômico mais antigo da história, oferecendo um vislumbre intrigante da navegação celestial antiga. O design magnífico do disco de Nebra captura a imaginação, com arqueólogos propondo que ele foi usado como um relógio astronômico avançado. Sua utilidade ia além de simplesmente manter o tempo, pois ajudava a alinhar os calendários lunar e solar. O alinhamento exato do disco com os corpos celestes auxiliava na estimativa dos meses lunares, garantindo sua sincronização com as estações em mudança. Esse antigo maravilhoso desempenhou certamente um papel-chave nas rotinas agrícolas e cerimônias religiosas da sociedade antiga. Suas marcas elaboradas e símbolos celestiais indicam um entendimento abrangente dos eventos astronômicos, demonstrando o intelecto e a destreza técnica de seus criadores. Embora os rituais e cerimônias específicos associados ao disco de Nebra permaneçam desconhecidos, sua descoberta fornece insights significativos sobre a interação das culturas antigas com o universo. À medida que os estudiosos desvendam seus segredos, o disco continua a inspirar admiração e curiosidade, incitando reflexões sobre o esforço contínuo da humanidade para compreender os mistérios do universo. O Disco de Nebra é um monumento à criatividade e curiosidade das civilizações antigas, lembrando-nos da profunda relação da humanidade com o reino celestial.
Sua descoberta marca um ponto crucial em nosso entendimento das sociedades arcaicas e suas incríveis realizações em astronomia e navegação. Número 10. A Adaga Dourada de Bush Barrow. Um monte tumular perto de Stonehenge ofereceu uma descoberta arqueológica notável, uma faca incrustada de ouro. Arqueólogos descobriram este tesouro antigo, meticulosamente adornado com quase 140 mil taxas de ouro. A descoberta deste artefato misterioso desencadeou uma enxurrada de perguntas, com uma questão ressoante se destacando. Como os artistas antigos conseguiram alcançar tal perfeição artesanal? A complexidade do design da adaga implica um nível de precisão que vai além do entendimento comum. Muitos acreditam que o posicionamento preciso das taxas de ouro só poderia ter sido realizado com tecnologia de nanotecnologia avançada. Um feito que parece estar além da capacidade das civilizações antigas. No entanto, a descoberta questiona as suposições de longa data sobre a sabedoria e as capacidades tecnológicas antigas. Alguns estudiosos apresentam uma teoria incomum. A adaga poderia ter sido criada por pessoas cuja excelente visão não foi afetada pela idade, provavelmente crianças. Este argumento enfatiza a precisão extraordinária necessária para criar tal obra-prima, sugerindo que a destreza juvenil e a agudeza podem ter desempenhado um papel crítico em sua criação. A adaga dourada incrustada de Bush Barrow é um tributo à inovação e habilidade dos artistas antigos, que superaram as limitações de seu tempo. Seu design requintado não apenas cativa a mente, mas também convida à reflexão sobre as profundezas do conhecimento antigo e os mistérios que permanecem ocultos nas páginas da história. Enquanto os cientistas continuam a desvendar os segredos escondidos neste tesouro surpreendente, ele serve como um lembrete pungente da busca contínua da humanidade por grandeza e inovação ao longo da história. Número 9. Sarcófago de chumbo de Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, também conhecida como Nossa Senhora de Paris, é um ícone emblemático de história e resiliência. Mas sua história tomou um rumo trágico em 15 de abril de 2019, quando um incêndio devastador destruiu seu teto, deixando o mundo em luto pela perda irreparável. No entanto, em meio à devastação e aos esforços de restauração, uma descoberta surpreendente foi feita sob a nave da catedral. 2 enigmáticos sarcófagos envoltos em séculos de mistério. Meses de pesquisa cuidadosa revelaram as identidades dos enterrados nesses misteriosos caixões. O primeiro sarcófago continha os ossos de Antoine de Laporte, um alto sacerdote com linhagem aristocrática, como evidenciado pelo revestimento de chumbo que cercava suas cinzas. Indícios de sua identidade vieram dos restos esqueléticos, exibindo características de um estilo de vida sedentário tingido com sintomas de gota, implicando um histórico de indulgência e excesso. Em contraste, o segundo sarcófago continha os ossos de um indivíduo desconhecido, carinhosamente conhecido como Le Cavalier, devido a evidências indicando seu envolvimento em esportes equestres. Ambos envolvidos em chumbo, como seu colega sacerdote, Le Cavalier alude a uma vida conectada com a nobreza da equitação, enquanto permanece velado em mistério sobre sua verdadeira identidade e período. À medida que os acadêmicos aprofundam-se nos ecos das vidas dessas pessoas, o mistério em torno de suas identidades e significado histórico cresce. Número 8. Figuras de Acâmbaro. A controversa descoberta arqueológica das figuras de Acâmbaro por Valdemar Jules Rude em Acámbaro, Guanajuato, México, tem provocado intrigas e debates desde então. Esta coleção contém cerca de 33 mil miniaturas de figuras de argila, cada uma oferecendo um vislumbre em uma história que desafia as suposições históricas e arqueológicas tradicionais. Jules Rude, um imigrante alemão e arqueólogo amador, afirmou ter descoberto esse tesouro incrível enquanto explorava a região. Algumas esculturas apresentam uma notável semelhança com dinossauros, que se pensa terem desaparecido milhões de anos antes da civilização humana. Este aparente anacronismo levanta preocupações sobre o tempo reconhecido da conexão e evolução humano-dinossauro. As figuras retratam uma ampla gama de formas, incluindo humanos, animais e personagens mágicos, notavelmente incluindo representações de dinossauros na coleção, violando o entendimento científico predominante e provocando debates sobre histórias alternativas de coexistência humano-dinossauro. No entanto, muitos questionam a autenticidade das estatísticas de Acámbaro. Críticos apontam para a falta de uma escavação arqueológica rigorosa e documentação por especialistas profissionais, lançando dúvidas sobre as circunstâncias em torno de sua descoberta.
sem uma inspeção científica cuidadosa, permanecem dúvidas sobre a legitimidade do contexto do qual essas figuras supostamente se originaram. Número 7. Biblioteca de Assurbanipal. No meio do século XIX, Austen Henry Layard descobriu um tesouro incrível. Uma vasta coleção de mais de 25 mil fragmentos de tabletes de argila na antiga cidade mesopotâmica de Nínive, agora parte do Iraque moderno. Esta descoberta surpreendente, conhecida como a Biblioteca de Assurbanipal, fornece insights sobre as riquezas intelectuais da antiga Assíria e os interesses acadêmicos de seu poderoso monarca, o rei Assurbanipal. Além de seus triunfos militares, Assurbanipal tinha um forte interesse em literatura. Ele construiu uma rede em todo o império de escribas comprometidos em acumular tesouros literários, culminando na construção de uma das bibliotecas mais abrangentes da antiguidade. A biblioteca apresentava uma coleção diversificada de manuscritos, incluindo inscrições reais e crônicas, literatura religiosa, contratos e tratados médicos. A biblioteca abrigava obras-primas literárias como a Épica de Gilgamesh, a Conta da Criação Enuma Elish e o Mito de Adapa. Esses livros não apenas iluminavam as ideias culturais e religiosas da Assíria, mas também lançavam luz sobre a mitologia e literatura mais amplas que formavam a cultura mesopotâmica antiga. Apesar de enfrentar destruição durante o cerco de Nínive em 612 a.C., a biblioteca de Assurbanipal sobreviveu. O alto calor das chamas, acidentalmente, assou os tabletes de argila, preservando-os para milênios vindouros. Em uma reviravolta estranha do destino, o incêndio que consumiu Nínive tornou-se o protetor improvável desta magnífica coleção, protegendo-a dos estragos do tempo e da turbulência das invasões. Além de sua função como um depósito de escritos históricos, a biblioteca de Assurbanipal serve como um portal para entender as muitas dimensões da sociedade assíria. Ela fornece insights inestimáveis sobre governança, práticas religiosas, tradições culturais e a paisagem intelectual de uma civilização que prosperou milhares de anos atrás. Número 6. Primeira máquina de venda automática. Máquinas de venda automática tornaram-se onipresentes na nossa sociedade moderna, especialmente no Japão, onde aparecem em cada esquina. Poucas pessoas sabem, no entanto, que as máquinas de venda automática foram inventadas no primeiro século por um homem chamado Heron de Alexandria. A ideia de Heron, embora primitiva pelos padrões de hoje, foi o início da distribuição automatizada. Sua máquina de venda automática, que foi instalada em um templo, servia a um propósito sagrado: distribuía água benta. Embora não possuísse a maquinaria complexa e as interfaces digitais das máquinas de venda modernas, seu princípio básico permaneceu inalterado. Operar a máquina de venda automática de Heron era um procedimento simples. Os usuários inseriam uma moeda no mecanismo, que então dispensava uma quantidade predeterminada de água benta. A ideia de Heron, embora muito mais simples do que as máquinas de venda automática modernas, exibiu um entendimento pioneiro de transações automatizadas e engenharia mecânica. A máquina de venda automática de Heron é inovadora não apenas em sua operação, mas também em sua importância cultural. A invenção de Heron simplificou uma cerimônia religiosa ao automatizar a distribuição de água benta, tornando-a mais acessível para os adoradores e auxiliando seus rituais espirituais. Embora a máquina de venda automática de Heron possa parecer rudimentar em comparação com os concorrentes de alta tecnologia de hoje, seu significado histórico não pode ser subestimado. Ela marca um marco fundamental no desenvolvimento da automação e exemplifica a busca contínua da humanidade por conveniência e eficiência. Número 5. Espada Ulfbert. As espadas Viking Ulfbert, uma coleção magnífica de lâminas que remonta ao século IX, tem cativado arqueólogos e historiadores com sua qualidade excepcional e artesanato. Com cerca de 170 peças descobertas por toda a Europa do Norte, cada uma carregando a inscrição característica Ulfbert, estas espadas fornecem uma visão da habilidade de combate e arte dos vikings. Conhecidas por sua excelente qualidade e fabricação, as espadas Ulfbert eram o ápice do armamento medieval. Essas espadas de uma mão eram habilmente forjadas, medindo 91 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura, tornando-as adequadas para combate corpo a corpo e golpes cortantes. Seu design e construção as distinguiram de outras espadas da época, demonstrando as habilidades metalúrgicas avançadas dos ferreiros vikings. A inscrição enigmática em cada lâmina distingue as espadas Ulfbert de suas contemporâneas. O termo Ulfbert é uma marca que indica a proveniência da espada,
e a distingue como uma arma de alta qualidade. A presença deste texto tem confundido acadêmicos por eras, gerando várias teorias sobre sua relevância e significado. Segundo uma explicação popular, o nome Ulfbert poderia ter se referido a um ferreiro talentoso, ou uma oficina que forjou essas espadas notáveis. Alternativamente, argumentou-se que Ulfbert era uma marca de autenticidade, significando que a espada atendia aos padrões de qualidade do fabricante. A quantidade de espadas Ulfbert descobertas durante escavações arqueológicas levantou questões sobre seu uso e função, ilustrando a complexidade e a sofisticação das práticas de combate e metalurgia dos vikings. Número 4. Planador egípcio. O momento marcante do primeiro voo dos irmãos Wright, em 1903, foi um ponto de virada na história humana, inaugurando uma era de inovações extraordinárias na aviação. No entanto, descobertas históricas recentes suscitaram conjecturas de que civilizações antigas, como os egípcios, podem ter dominado os céus muito antes dos aviões modernos. Arqueólogos ficaram intrigados ao descobrir um antigo artefato que se assemelha a um pássaro, criado pelas mãos talentosas de artesãos egípcios antigos. Embora feito de madeira, este artefato possuía qualidades aerodinâmicas excepcionais, levando os estudiosos a questionar seu propósito e significância. A cópia elaboradamente construída, quando ampliada, revelou a capacidade de voar, gerando discussões entre acadêmicos sobre sua verdadeira natureza. Era esse item antigo apenas uma representação hipotética de uma aeronave? Ou poderia ter sido um protótipo funcional capaz de voar pelos céus? A natureza enigmática desta descoberta tem cientistas em busca de soluções enquanto tentam desvendar os mistérios do brilhantismo egípcio antigo. A ideia de que civilizações antigas possuíam conhecimento avançado de voo questiona as suposições históricas e tecnológicas padrão. Se os antigos egípcios realmente criaram máquinas voadoras, isso alteraria nossa impressão de suas habilidades e realizações. Céticos afirmam que tais afirmações são hipotéticas e carecem de evidências claras. No entanto, a descoberta do planador egípcio levanta questões fascinantes sobre o escopo da proeza tecnológica antiga e a possibilidade de inovações esquecidas esperando para serem descobertas. À medida que os especialistas continuam a explorar este artefato fascinante, esperam obter novas percepções sobre a compreensão dos antigos egípcios do voo, bem como suas incríveis habilidades de engenharia e design. Número 3. Esqueleto de Atacama. Entre os muitos artefatos antigos enigmáticos discutidos neste documentário, o esqueleto de Atacama possivelmente confundiu os arqueólogos mais do que qualquer outro devido ao seu pequeno tamanho. Este espécime ósseo foi inicialmente identificado erroneamente como os restos mumificados de um ser extraterrestre. Mesmo após terem sido comprovadas suas origens terrestres, muitas incertezas persistem. O esqueleto foi descoberto no deserto de Atacama, no Chile, e mede apenas 15 centímetros de altura, não apresentando semelhança com qualquer esqueleto humano tradicional ou múmia. Sua aparência única gerou curiosidade mundial, com alguns acreditando que poderia ser evidência de vida extraterrestre. No entanto, após 5 anos de estudo genômico extenso, especialistas concluíram que os ossos pertencem a uma pessoa do sexo feminino. No entanto, a questão de sua estatura diminuta permanece sem solução. Por que a mulher era tão pequena? Esse assunto continua a perplexar os pesquisadores enquanto eles lutam com a solução elusiva. Várias explicações foram apresentadas, variando de anomalias genéticas a influências ambientais, mas nenhuma oferece uma explicação conclusiva. Número 2. Embarcação militar de Leonardo da Vinci. Nos anais da história militar, Leonardo da Vinci se destaca como uma das mentes mais criativas que já existiram. Há mais de 500 anos, durante os tumultos do Renascimento, Da Vinci teve uma ideia audaciosa que mudaria para sempre o curso da guerra. Sob o patrocínio de Ludovico Sforza, Duque de Milão, Da Vinci começou a projetar o que se tornaria conhecido como o primeiro conceito de um tanque militar, uma criação revolucionária, inspirada na forma e função de uma carapaça de tartaruga. A embarcação militar de Da Vinci, que se assemelha a um tanque moderno, significou uma mudança de paradigma na estratégia e tecnologia militar. A cobertura blindada, feita de uma estrutura de madeira reforçada com placas metálicas, oferecia proteção sem precedentes contra fogo hostil. O tanque era destinado a ser conduzido por uma equipe de 4 homens, que manobravam sua massa maciça pelo campo de batalha com agilidade e precisão surpreendentes. No coração do design de Da Vinci
estava um arsenal poderoso de canhões, posicionados estrategicamente ao redor do tanque para liberar fogo devastador sobre as forças inimigas de todos os lados. Essa configuração inovadora conferia ao tanque uma capacidade ofensiva impressionante, permitindo que devastasse tropas oponentes com eficiência e eficácia sem precedentes. Apesar de seu design inovador e potencial revolucionário, a embarcação militar de Da Vinci permaneceu uma obra-prima conceitual que nunca foi concluída durante sua vida. As limitações tecnológicas da época do Renascimento, combinadas com dificuldades logísticas e agitação política, impediram a implementação real de seu design idealista. Número 1. Submarino antigo. Embora a invenção formal do submarino seja comumente datada de 1970, suas raízes históricas remontam a quase 300 anos. A jornada através da história do submarino culmina em um protótipo único, supostamente projetado por um inglês chamado William Bourne. O conceito imaginativo de Bourne, desenvolvido séculos antes de seu tempo, oferece um vislumbre intrigante nas raízes da exploração submarina. Em 1578, William Bourne criou o que se acredita ser o primeiro design conhecido para um submarino. Este projeto pioneiro estabeleceu as bases para avanços futuros na tecnologia de submersíveis, marcando um momento decisivo na busca pela navegação submarina. No entanto, o registro histórico é incerto sobre se a ideia de Bourne foi concluída ou se funcionou conforme o planejado. Apesar das incertezas, o plano criativo de Bourne permanece como o conceito mais antigo conhecido de um submarino, inspirando inovadores e exploradores por gerações. A proposta visionária de Bourne é uma mistura única de criatividade e imaginação, demonstrando seu espírito pioneiro e habilidades, apesar de ter sido criada muito antes dos desenvolvimentos tecnológicos que tornariam a navegação submarina possível. Sua proposta visionária estabeleceu a estrutura para futuros inventores e engenheiros de submarinos, impulsionando gerações futuras a expandir os limites da exploração e descoberta. A história do protótipo de submarino de William Bourne continua como um monumento à curiosidade humana e à inventividade. Apesar da incerteza em torno de sua construção e funcionalidade, o design imaginativo de Bourne inaugurou uma nova era de pesquisa subaquática, abrindo caminho para o submarino contemporâneo. À medida que continuamos a desenterrar esses segredos, a jornada através do tempo e do espaço apenas se torna mais rica e instigante, lembrando-nos de que, em muitos aspectos, ainda estamos apenas arranhando a superfície de nossa história compartilhada. Obrigado por assistir e nos vemos novamente em breve para mais revelações e descobertas.